Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 20 de julho, há 201 dias, ministrando e lendo a palavra de Deus que transforma vidas. Pegue o seu bloco de anotações, sua caneta em mãos e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. No Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 ao versículo 40. No Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 21, e o livro de Amós, capítulo 5. Vamos orar a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora, e através do Teu Espírito Santo nos conduza às Tuas revelações mais profundas da Tua palavra, no nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 25 ao 40. Ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, contudo eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Está desligado de uma esposa? Não busques esposa. Mas se casares, não peca. Se a virgem se casar, ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Mas isso vos digo, irmãos, o tempo é curto, e o que importa é que os que têm esposa sejam como não tivessem nenhuma, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como não possuíssem, os que usam deste mundo como não abusassem dele, porque a moda deste mundo passa. Eu quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas aquele que é casado cuida das coisas que são deste mundo, e como ele pode agradar a sua esposa. A diferença também entre esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Para ela pode ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, e como ela pode agradar ao seu marido. Eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para que o que é gracioso, para vos unides no Senhor sem distração. Mas se algum homem pensa que ele trata sem decoro a sua virgem, e se ela passar do flor da idade e a necessidade o exigir, faça o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, aquele que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo poder sobre a sua própria vontade, assim decretou no seu coração, de guardar a sua virgindade, faz bem. Assim, então, aquele que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A esposa está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas o seu marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser somente no Senhor. Mas ela será mais feliz se permanecer assim. Segundo minha opinião, eu penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu que depois dessas coisas, Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha, o qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou te se parecer bom, dar-te-ei um valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a minha herança, a herança dos meus pais, a você. Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe havia falado, porquanto lhe tinha dito: não te darei a herança dos meus pais.
Ele se deitou na sua cama, virou sua face e não quis comer pão algum. Todavia Jezabel, sua esposa, veio até ele e disse: por que o teu espírito está tão triste, ao ponto de não comeres mais pão algum? E ele disse: porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse-me, eu disse a ele: dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda se te aprover, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: não te darei a minha vinha. Jezabel, sua esposa, disse a ele: tu governas agora o reino de Israel. Levanta-te, come pão, deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na cidade, habitando em Nabote. Ela escreveu nas cartas, dizendo: proclamai um jejum e ponde Nabote no alto, no meio do povo. E ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo: tu blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois carregai para fora, apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo o que estava escrito nas cartas que ela havia enviado. E proclamaram jejum e puseram Nabote no alto, no meio do povo. E ali carregaram 2 homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que ele morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e morto. E sucedeu que quando Jezabel ouviu que Nabote fora morto e estava apedrejado, estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. Sucedeu que quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse. E tu lhes falarás, dizendo: assim diz o Senhor: mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: encontraste-me, ó meu inimigo. E ele respondeu: eu te encontrei, porque tu vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, retirarei a tua posteridade, cortarei Acabe, aquele que mija contra a parede, aquele que está escravo e livre em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabete, como a casa de Baasa, o filho de Aias, pela provocação qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. E de Jezebel também falou o Senhor, dizendo: os cães devorarão Jezebel junto à muralha de Jezrael. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão. Aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar a impiedade à vista do Senhor, a quem Jezebel, sua esposa, o incitava. Ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Sucedeu que quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, jejuou e se deitou em panos de saco e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: vês tu como Acabe se humilha diante de mim?
Como ele se humilha diante de mim, não trarei mal em seus dias, mas nos dias dos filhos trarei mal sobre a sua casa. Capítulo 5 de Amós. Ouvi esta palavra que levanto contra vós como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, ela não se levantará mais. Ela está desamparada na sua terra e não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número 1000 terá resto de 100, e o que saiu de número de 100 terá 10 para a casa de Israel. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Não busque a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Betsema, pois Gilgal será levado ao cativeiro, Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo para a casa de José e consuma, e não haja quem apague em Betel. Porque vós converteis o juízo em absinto e deitais por terra a justiça. Procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, tornou a sombra da morte em manhã e fez escurecer o dia e noite, e chamou as águas do mar e derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que repreende na porta e abominam aquele que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobres e extorquis tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavadas, mas não habiteis nelas. Plantaste vinhas agradáveis, mas não bebeis do seu vinho. Pois conheço vossas muitas transgressões e seus muitos pecados. Afligem o justo e recebem suborno. Rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará o silêncio naquele tempo, pois o seu tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor dos exércitos estará conosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá uma lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai! E chamarão o lavrador para o choro e os que são pranteadores para prantear. Em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, porque quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em uma casa e encostasse sua mão na parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja esplendor. Eu odeio e desprezo os dias de festas, e não sentirei o cheiro das tuas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não aceitarei nem atentarei para as ofertas de paz dos vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desfaça o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste a mim sacrifícios de oferta no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregaram o tabernáculo do vosso Moloque Cuiuim, suas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui clamando, unindo a nossa fé em oração. Nós repreendemos agora todo mal no corpo, na alma e no espírito do teu filho, toda enfermidade seja desfeita no nome de Jesus. Tudo aquilo que algema, acorrenta, vícios, nós repreendemos no nome de Jesus, que haja libertação para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe
em nome de